Mais uma vez, amigo gringo responde sobre o Bronx. A primeira pergunta é da Paz Josi, que escreveu: amigo gringo, de onde vem o nome Bronx? Ok, em muitos casos, o nome de um lugar mostra algo da história de tal lugar. Nova York, por exemplo, recebeu o nome da cidade York, na Inglaterra, quando os ingleses assumiram controle dos holandeses, que tinha chamado a cidade de Nova Amsterdã. Massachusetts, meu estado de origem, era o nome dos indígenas da área. Mas em outros casos, a história é menos clara, tipo, isso, e essa rua na França, que Xoxotartia? E isso, mas isso, e na Indonésia a cidade de vai tomar no cu? Não, essa última é inventada, não. No caso do Bronx, o nome vem do holandês Jonas Bronck, que comprou terrenos dos indígenas da área no século XVII. Colocando apóstrofo S no final, virou possessivo, Bronx Land, ou seja, terras do Bronx. E em algum momento colocaram X no final, porque sempre era cool terminar uma palavra com X. A próxima pergunta vem da Aline Targino. Ela disse que visitou o estádio dos Yankees no Bronx, como nós, quando estava escurecendo e se sentiu insegura. A pergunta é: turistas devem visitar o Bronx apenas durante o dia? Olha, Aline, eu sempre digo que Nova York é uma cidade segura, mas o Bronx tem crime e quem é obviamente turista pode virar alvo. Se você sabe para onde vai, ou seja, não vai estar andando sem destino pelas ruas, eu não vejo problema de estar no Bronx à noite. Por exemplo, quem fica no Opera House Hotel, que vimos no outro vídeo, tudo bem. Aí, nos dias de inverno que escurece cedo, tipo às 17 horas, não precisa, voltar do Bronx Zoo às 16 horas só porque a luz está acabando. Claro que sempre deve prestar atenção na atitude das pessoas que estão à sua volta. E se sentir insegura, pegue um táxi ou um Uber para o hotel. Agora, o JB Bittencourt escreveu: amigo gringo, você tem ideia do percentual de brancos que moram no Bronx? Tenho. É aproximadamente 10%. Mas nos Estados Unidos, branco significa algo diferente do que no Brasil. Quem é branco aqui? É mais fácil dizer quem não é branco. Negro não é, claro. Asiático não é. Indígena não é. E quem a gente chama de latino, descendente de imigrantes latino-americanos, também não é branco. É isso mesmo. O mexicano, o peruano, o brasileiro, de qualquer raça e cor, é considerado como latino ou hispânico. É uma categoria distinta, talvez para destacar que vem de uma cultura diferente que muitas vezes é discriminado. Ou seja, aqui nenhum brasileiro é branco. Aqui vocês são latinos e, infelizmente, podem enfrentar discriminação por isso. Então, quando digo que só 10% do Bronx é branco, é por isso. O Bronx é maioria negro e latino. E em muitas partes não vai ver branco nenhum nas ruas. Quando trabalhei como professor no Bronx, nossa escola tinha 1000 alunos, todos negros e latinos. Agora, algumas pessoas têm a tendência de ver a cor da pele das pessoas e chegar a uma conclusão sobre o bairro, tipo, que é perigoso. Isso é uma prática que ao mesmo tempo é de certa forma natural, a gente tem medo de quem é diferente, mas também é racista. Lembre de prestar atenção na atitude das pessoas e não na cor. Se você ficar incomodado andando por áreas onde todo mundo é negro ou latino, não vá para o Bronx. Melhor, não venha para Nova York. Espero que tenha gostado da nossa série especial sobre o Bronx. Não esqueça de se inscrever no canal, nos curtir no Facebook, nos seguir no Twitter e agora sua aula de Nova York. Essa aula de hoje vem de uma pergunta da Márcia Barbu, que perguntou: amigo gringo, no Bronx tem alguém mais bonito que você? Se sim, deve ser engano seu.
Ou seja, sua pergunta é como dizer puxar o saco em nova-iorquês. Ok, legal. A forma mais comum é to kiss ass, literalmente beijar o c. Tipo, stop kissing my ass, ou seja, pare de puxar o meu saco. Alguém que kiss ass pode ser chamado de brown noser, ou seja, nariz marrom. Por quê? Porque quando você beijar o c de alguém, seu nariz fica